Olá, me chamo Micaela Mello e o HCB traz o quadro Fala Comigo, Doutor. Estamos aqui hoje com o Dr. Hermínio Billon, é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor? Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Então estamos aqui hoje com um bate-papo e com o nosso primeiro episódio para tirar algumas dúvidas e sanar algumas curiosidades, ok? Então vamos lá. Como primeira pergunta, doutor, fala pra gente, qual a rotina do médico intensivista e o que faz o médico intensivista? A rotina do médico intensivista, como todos pensam, ela não é só de plantão, tá? Então o médico intensivista, geralmente a gente consegue dividir essa rotina em 3 categorias, né? A primeira ele pode dar plantão, a segunda ele pode ser, o plantão a gente fala, o médico plantonista da unidade de tratamento intensivo, que a gente chama de vertical. Ele pode ser o diarista, não é, que a gente chama de médico horizontal, e ele pode ser o médico coordenador. Das 3 rotinas, o médico coordenador ele é responsável técnico, né, da unidade de tratamento intensivo. O médico diarista também pode ser responsável técnico, mas é ele que fica diante dos pacientes críticos na diária, né, na linha horizontal do cuidado. Então é ele que está mais presente à beira-leito, cuidando dos pacientes críticos. Nossa segunda pergunta, então, doutor. É obrigatório ter um médico intensivista na UTI? Boa pergunta, né? A presença do médico intensivista, ela não só é essencial, como é obrigatória por lei. Nós temos a RDC, a número 7 de 2010, onde praticamente exige a presença, ou seja, como fundamentos mínimos para abrir uma UTI, a presença do médico intensivista, né? E temos outras resoluções do Conselho Federal de Medicina, no qual obriga a presença do médico intensivista. Tanto no hospital público quanto no hospital privado de Barreiras, e a gente está falando do Hospital Central, ele conta com os médicos devidamente qualificados, um quadro de especialistas de medicina intensiva, né? Nós somos 2 responsáveis lá pela unidade, devidamente cadastrado no Conselho Regional de Medicina, que no caso aqui é o CREMED, né? E quem tiver dúvida pode buscar na internet, no aplicativo do Conselho Federal, o RQE, né? Que é o Registro de Qualificação de Especialista. Doutor, como uma estrutura, né, da unidade de terapia intensiva, ela pode facilitar o trabalho do médico intensivista? Bom, olha, hoje em dia, eu costumo falar para todo mundo que a unidade de tratamento intensivo, ela tem uma propedêutica que depende da tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais aparato tecnológico tem essa UTI, mais fácil para a gente dar um diagnóstico, é mais fácil para você, diante de um paciente crítico com distúrbios, seja qual for, a gente conseguir diagnosticar o mais rápido, o mais breve possível, para que a gente possa dar assistência. Então, hoje em dia, a medicina intensiva, ela vive da tecnologia. Então, quanto mais ambiente tecnológico, mais fácil é da gente tomar as decisões. Doutor, o Hospital Central conta com pronto-socorro 24 horas, com atendimento de emergência. Qual a diferença do atendimento de emergência com o ambiente, né, de UTI? Bom, falando a gente pode perder aqui, a gente pode passar muito tempo falando sobre urgência e emergência e medicina intensiva. A gente tem que lembrar que a urgência e emergência é uma especialidade nova, que é uma especialidade irmã da medicina intensiva e que era um braço da clínica médica, no qual também sou especialista em clínica médica. Então, a urgência e emergência é um ambiente onde o paciente ele tem o primeiro passo, é onde ele chega, né, do pronto-socorro. Então, esse paciente ele é abordado pela equipe de início precoce e é onde o médico emergencista vai poder dar o diagnóstico para poder, em seguida, transferir para os nossos cuidados na UTI. Porém, nem sempre o médico emergencista consegue dar esse diagnóstico. Então, o paciente precisa ser estabilizado. Então, lá é um ambiente onde é necessário o paciente ser estabilizado para, posteriores, ser transferido para a UTI. E quando ele chega na UTI, a gente continua na linha do pensamento, ou seja, dando continuidade ao tratamento do paciente que veio crítico da emergência, ou a gente vai ter tempo para dar o diagnóstico mais fidedigno usando a nossa propedêutica armada, que é a parte tecnológica e essencial da equipe toda, como um todo, né, tanto o médico intensivista quanto a equipe multiprofissional. Doutor, e quanto a essa relação, né, com a equipe multiprofissional? Como consta, então, essa distribuição desses profissionais dentro da unidade de terapia intensiva? Vamos falar disso, porque as pessoas acham que a medicina intensiva só é medicina, né? E não é assim que funciona. Lá nós somos uma equipe, nós somos um time. Então, assim, além do médico coordenador, do médico diarista, nós temos o enfermeiro, nós temos o fisioterapeuta, nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos o psicólogo, nós temos o nutricionista, nós temos o odontólogo. Então, assim, é uma equipe muito grande em prol ao ambiente crítico, ou seja, quanto mais pessoas
compartilham da sua expertise, é melhor para o paciente crítico, né? Então a gente acaba por decidir farmacêutico, quanto mais pessoas ali diante do paciente, melhor para ele, porque a gente vai conseguir decidir as condutas e ter uma linha de tratamento. Doutor, na sua área, o senhor lida constantemente com pacientes críticos. Em qual momento da sua vida que te marcou, né, ao lidar com esses pacientes? Bom, acho que todo médico intensivista tem um momento, né? Seja traumático, ou seja experiência profissional, ou que traga para o seu lado pessoal. E a gente vivenciou de 2019 para frente um alastramento, ou seja, uma pandemia causada por um vírus, e que a gente se deparou com muito paciente crítico, principalmente aqueles com dificuldade respiratória. E aí a gente, num momento, eu acabei vivendo uma experiência na UTI. Eu não morava em Barreiras, eu morava em Salvador, então onde um pai sabia que ia chegar no limite de fim de vida e que a única coisa que ele gostaria era de se encontrar com a filha, né? Então isso acaba marcando muito a nossa vida como médico intensivista, porque a gente acaba lidando com pacientes que talvez não vão sobreviver, e isso acaba machucando bastante. Doutor, então, como última pergunta, qual a importância de check-ups regulares na prevenção, né, de doenças mais graves? Como eu falo para todo mundo, né, nós temos doenças, nós temos patologias silenciosas. A hipertensão e o diabetes são os mais conhecidos no Brasil. Então, elas não mandam sinais. Às vezes, o paciente, quando ele busca o pronto-socorro, quando ele busca um atendimento, ele já tem um avanço da doença, né? Ou seja, uma deterioração de um órgão, ou seja, um órgão está falindo porque aquela doença já está mais avançada ou está descontrolada. Então, o check-up ele é interessante principalmente para as unidades básicas de saúde ou para os postos de saúde, que o paciente consiga previamente ser diagnosticado e ter um tratamento prévio para que ele consiga prolongar a vida dele com aquele tratamento. Talvez não tenha cura, mas ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor com o passar do tempo, dos anos. Né? Doutor, quero lhe agradecer pela sua presença no nosso quadro Fala Comigo, Doutor, e quero também convidar todos vocês a estarem interagindo com a gente, né, dando sugestões, e é isso. Muito obrigada e até a próxima.